Saudações a todos! Vale a pena buscar mais um capítulo do livro Nosso Lar, em que André Luiz nos traz relatos muito importantes, daquele período inicial, quando ele desencarna, depois quando ele é recolhido na colônia Nosso Lar, e vale então mais um capítulo, que é o Organização de Serviços, em que André Luiz vai nos relatar algumas coisas que compõem ali a colônia Nosso Lar. Então é muito interessante que tenhamos esse conhecimento, Então ele chamou esse capítulo de Organização de Serviços. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Então, como nós sabemos, a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual, Então, nas descrições, nós já vimos ali as cores em abundância, o colorido, as aves, os animais, então tudo semelhante à Terra, aliás, semelhante ao que tem lá, mas lá é de uma forma muito mais delicada, caprichosa, deslumbrante, Embora aqui já seja tão deslumbrante, só não percebe quem não se atenta a isso, mas é interessante observarmos, que às vezes não conseguimos imaginar o plano espiritual para quem não é espírita, para quem não é afeito a esses detalhes, da doutrina. Acaba nem fazendo ideia dessas vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas, residências, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Então, no Ministério do Auxílio, Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se as turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, André Luiz fala, então em nosso lar, um ministério de auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Isso também é muito interessante. Nada está estagnado. Nós não sabemos que a Terra está em constante evolução. Ela vem passando por um processo desde os primórdios, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração e que vivemos essa transição. Então, se a Terra vive essa transição, é porque evidentemente que é em decorrência dos seus habitantes estarem vivendo esses momentos. E tudo é assim no plano espiritual. Ele está acabando de falar que
no universo, na casa de Deus, tudo é assim. Ele está acabando de falar que na colônia Nosso Lar existe um processo de crescimento, não é? Não tem visto aqui. Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia. Então é um processo. Não tem visto, continua ele, nos atos da prece, nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros de Nosso Lar. A diferença, né? É que lá são ministros que conquistaram esse espaço por amor, por condição verdadeira, por condição moral, né? Então, são 72 colaboradores nos 6 ministérios, né? A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Então, são 6 ministérios. Os 4 primeiros ligados ainda às esferas terrestres. Quais seriam esses 4 primeiros que ele citou? Regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. E os 2 últimos, que seriam elevação e união divina, ligados ao alto, né? Então, olha lá, nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração. Os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido: oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede de plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Então, ele está falando que nós, né, como homens vulgares, homens comuns, né, ignoramos que toda manifestação de ordem procede do alto, né, por inspiração. Então, tudo que nós temos aqui na Terra, que caracteriza progresso, vem das inspirações do alto, porque inspirações não faltam. Nós vemos muitas criações que não vêm do alto, percebe-se claramente, né? O distanciamento de valores em muitas criações, e que muitas vezes são tidas como arte, como criações bem-vindas, que trazem progresso, mas na verdade são rasteiras, né? Por quê? Porque não foram inspiradas em conexão com o alto. Então, o que ele está dizendo é que todo o progresso vem do alto, né? Continuando, nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. E esse de cima significa do alto, né, do plano maior. Aí o André Luiz fala: mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias?
né? Porque nós aqui na Terra, nós temos uma história. Cada cidade, cada país, né, tem a sua história, o seu processo de colonização, enfim, todos trazemos uma história, né? Todos os locais, as cidades, os países trazem uma história. E ele pergunta se o nosso lar também seria assim. Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Então, portugueses que viveram aqui a partir de 1500, né, século XVI, e que desencarnaram batalhadores visando o bem e trabalharam na construção da colônia Nosso Lar. Uma colônia que, como ele vai descrever, foi muito trabalhosa pela região umbralina em que ela foi colocada, construída. Pelo que sabemos, é na direção da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, esses trabalhadores distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta. Segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Então, lá, os arquivos com as histórias, né? Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes estratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Então, foi desanimador esta luta, né? E ele relata que Lise está contando por André Luiz, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, né? Edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Nós sabemos que talvez seja uma coisa nova para alguns, mas a nossa mente cria o ambiente, né? Quando estamos no plano espiritual, e mesmo aqui nós criamos o nosso ambiente, aqui não nos damos conta. Mas no plano espiritual, cria-se o ambiente, vive-se naquele ambiente. Então, as mentes ainda primitivas, infantis dos nossos silvícolas, plasmaram nessa região, né, essas construções infantis nascidas das suas mentes. Então, esses fundadores tiveram muito trabalho para edificar a colônia. Os fundadores não desanimaram. Prosseguiram a obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravização, a escravidão. E aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então, eles quase desanimaram, mas espíritos laboriosos, né? Esses europeus laboriosos conseguiram construir a colônia Nosso Lar, desconstruindo as formas criadas pelas mentes infantis dos silvícolas. A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço
partindo daqui onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Então, Lísias está falando que os fundadores começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria. Então, ela ficou no centro de tudo. Apontando o palácio, continuou: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular, né? Então, começa da governadoria e vão formando ali os ministérios, formando um triângulo. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos. Então, olha, vejam, ele trabalha, é o que mais trabalha, né? Mas faz questão que todos descansem. Obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço, sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Então, ele não se faz presente, mas ele emana e faz com que todos recebam a sua vibração. É sentida, como ele fala, né? Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito comemorou-se o 114º aniversário da sua magnânima direção. Então, há 114 anos ele está na direção da colônia Nosso Lar. Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento, né? Então não dava nem para ver o final da torre. Muita reflexão, muito aprendizado. É muito interessante nós nos munirmos de conhecimentos, não? É muito importante, afinal de contas, temos que conhecer, né, algumas situações, algumas características do plano espiritual. Afinal, é a nossa casa, né? Estamos aqui temporariamente. Que fiquem, então, essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá! Hoje nós vamos iniciar um tema novo, um tema bastante atual, trazido pelo espírito Joana de Ângeles através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, do livro Entrega-te a Deus. O capítulo é número 30, chama-se Carta aos Cristãos Modernos. Então vemos que aqui estamos numa convocação interessante, né? É tão necessária, é necessário esses momentos de reflexão, é necessário que tenhamos em mente a responsabilidade que assumimos, não só no plano espiritual, para trazer
durante esta existência, né? Compromissos que assumimos para a atual encarnação, mas compromissos que já assumimos lá no passado. Por que eu estou falando isso? A partir do momento que tivemos contato com o Cristo, somos cristãos. Alguns evadem-se, né? Dizendo, eu sou, mas eu não pratico. Então, na verdade não é, né? Conhecer não é suficiente, mesmo porque uma pessoa que relata dessa forma, ela sequer conhece, ela já ouviu falar, né? O conhecimento vem do estudo profundo, o conhecimento vem da busca pela reflexão e principalmente pela prática, né? A prática é na ação externa, né? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, e também a prática em nós, visando nos corrigir, né? Visando a nossa reforma íntima. Então, todos aqueles que conhecem a Jesus e se declaram cristãos, né, seguidores do Evangelho do Cristo, têm uma responsabilidade muito grande. E aqui ela nos traz aqui algumas informações importantes para a nossa reflexão, né? Somos os cristãos modernos. Não estamos encarnados neste momento, herdando com certeza muitas informações e, além de tudo, temos muitas facilidades. Então, o espírita, ele é um cristão, né? Isso é um ponto que nós precisamos esclarecer também dentro de nós, né? Dentro do nosso grupo. Por quê? Algumas pessoas estão chegando ao espiritismo, né? Recentemente estão chegando pessoas novas. E é comum elas terem muitas dúvidas. E inclusive até se classificarem, digamos assim. Se alguém perguntar a elas ficam meio assim... elas falam que são espiritualistas, que são simpáticas ao espiritismo, mas que elas são cristãs. Né? Outros falam, mas eu sou católico, né? Então precisamos também desmistificar isso, né? O espírita é um cristão, né? Então o primeiro ponto é isso. Se alguém nos perguntar, temos que ter claro que somos cristãos. Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, que permaneça em vossa mente e em vosso coração a paz que deflui da consciência tranquila como efeito da conduta reta e dos pensamentos dignos. A sociedade odierna vive momentos graves na história do seu processo evolutivo. Odierna quer dizer moderna. Então aqui já fica mais fácil de todos nós compreendermos, porque estamos vivenciando esses tempos mais desafiadores. Inclusive, essas buscas de novos espíritas, muitas estão pautadas nessas questões graves que estão acontecendo, necessárias, né, para esse momento de transição planetária. Então, muitos procuram os centros, procuram a luz da doutrina espírita, buscando respostas. Há muitas pessoas que estão inquietas, aflitas, inseguras, com tantas situações que estão acontecendo no planeta Terra. Muito medo, muita insegurança, muita aflição, que sem dúvida abrem aí processos obsessivos. Pessoas que não conseguem mais sair de dentro das suas casas, pessoas que não conseguem interagir mais com o outro, que estão fechadas, inseguras, umas se sentem abandonadas, esquecidas, são momentos turbulentos. No entanto, nós espíritas sabemos do quanto Deus e Jesus estão junto de nós, enviando emissários de amor,
espíritos amorosos que já poderiam habitar outros planos, mas que por amor a nós estão ligados à Terra para nos ajudar. Esses sim são os verdadeiros cristãos. Cristãos lá de trás que fazem exatamente o que o Cristo nos recomendou: amor, perdão, caridade, tudo que está escrito no Evangelho, né? No capítulo Sede Perfeitos, temos ali o homem de bem, os bons espíritas. Então, tenhamos confiança e saibamos, como cristãos modernos, replicar essas mensagens, replicar esse encorajamento, essa conduta moral mais reta, ajudando e acolhendo a tantos que nos procuram, entrando em sintonia com o mais alto, com esses conselhos amorosos e sendo instrumento útil. Apesar das incomparáveis conquistas da ciência e da tecnologia, do direito e da ética, pairam sobre os seus céus róseos e transparentes as ameaças do horror e do desespero que lentamente alcançam os seus membros descuidados, atirando-os uns contra os outros e fazendo-os mergulhar no fundo poço das aflições superlativas. Parágrafo bem importante, né, nessa carta aqui ditada pelo Espírito Joana de Ângeles. Sabemos que evoluímos muito, né, na questão da ciência, da tecnologia, do direito e da ética, né? Leis que hoje regulamentam a nossa convivência na sociedade. Não nos esqueçamos disso, né? Então, antes, aquilo que era aceito, né, pena de talião, olho por olho, dente por dente, os duelos em nome da honra, hoje já são regidos ali por uma lei, por um direito. O mundo se modernizou, conquistamos avanços importantes, mas são avanços ligados à terra, à matéria. E sabemos que estacionamos na questão da moral, não caminhamos juntos. Isso traz essa incerteza, traz essa insegurança, mostra ali o apelo que nós temos mais intenso sobre a matéria, em detrimento do avanço do nosso espírito. Então, tudo isso que nos remete aí à posse, à competição, né, está ligado aí ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, e é o que ela fala, né? Uns estão contra os outros, estamos em constante guerras mentais, né? Mergulhando no fundo poço das aflições superlativas, e o quanto estamos sofrendo com ansiedade, com estresse, tudo muito potencializado, não é mesmo? A comunicação virtual, por exemplo, ensombram-se com a facilidade com que se difunde o crime, o terror, etc. Tudo de fato é um convite, né? As notícias chegam muito rápido nos últimos anos, em questão de segundos. É publicado uma notícia, é replicado no mundo, é compartilhado inúmeras vezes e sempre ligadas à dor, à tristeza, à inferioridade, à criminalidade, ao terror, como ela fala. Mas saibamos que há muitas coisas boas que também estão sendo feitas e às vezes não, estão sendo feitas de forma muito mais intensa. É que o nosso olhar ainda se volta a esse tipo de notícia. Nossa sintonia mental ainda está atrelada à dor, à dificuldade. Por isso que não conseguimos sentir as vibrações amorosas no planeta, ver tantas coisas boas, aquele olhar positivo de que está tudo bem, de que Jesus está nos ajudando, que Deus está no leme, nos amparando, nos envolvendo amorosamente para vencermos essas dificuldades. Dificuldades que estão em nós,
não na Terra. A dificuldade está nos habitantes do planeta Terra, nos espíritos ligados a ela, encarnados e desencarnados. Mas como crianças sempre dizemos o quê? Que não está dando certo a Terra, que está difícil viver na Terra. Os cidadãos, aturdidos com o progresso rápido que não logram assimilar e deter por um momento, são devorados pela ansiedade, atirando-se à drogadição, ao sexo vulgarizado, ao alcoolismo, por não suportarem as pressões que os esmagam de todos os lados. Então é tudo muito intenso, né? Os apelos, as facilidades, esse vazio é saciado aí pela drogadição, pelo álcool, pelo sexo, e imediatamente volta o vazio, ele não nos preenche, né? São confortos momentâneos, é a busca pelo prazer momentâneo, né? Estejamos vigilantes em relação a isso. Toda e qualquer pressão, frente a uma dificuldade, corremos para essa droga, para nos entorpecermos de alguma forma, até como um mecanismo de fuga. Para despertar a consciência individual e coletiva que se encontrava abumbrada, Jesus veio à Terra nos dias tormentosos e trouxe a mais extraordinária mensagem de amor e de dignificação humana, nunca antes ou depois apresentada. Então, tudo que Jesus nos trouxe foi ali disruptivo, nada seria como era antes. A mais pura mensagem de amor, o guia, né? Jesus é o nosso mestre, ele é o caminho, a verdade e a vida. Através dele, conseguiremos superar todas essas dificuldades, conseguiremos evoluir como espíritos e estar aptos, né, ao verdadeiro reino, que é o reino de amor. Apesar disto, porque feria os interesses sombrios dos poderosos, ele foi crucificado. Então, tudo temos no Evangelho, tudo temos na passagem de Jesus na Terra. Basta buscarmos a Ele, que encontraremos as respostas. Encontraremos o alento, a força, a coragem necessária para enfrentarmos a dor, a dificuldade e também termos o equilíbrio e a paciência na alegria. Chegado o momento anunciado, as vozes dos céus desceram à terra e passaram a conclamar os seres humanos à ordem, ao dever, ao amor olvidado e submetido pela ranceníase do egoísmo. Então, mesmo após a passagem do Mestre, o Consolador prometido através da doutrina espírita está aqui para nos ajudar, né? Conforme anunciado. Vozes do céu, ou seja, os próprios espíritos, estão entre nós para nos mostrar o caminho, para nos ajudar, para nos esclarecer, muitos para testemunharem e nos mostrarem o que devemos fazer para corrigir a rota e não cairmos nos mesmos erros. Tenhamos consciência que estamos caindo muitas vezes nos mesmos erros, porque nos comprazemos nele. Cabe aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, revividos e atualizados pelos embaixadores espirituais, de forma que a dor e o desespero fujam por fim, envergonhados da terra, cedendo lugar à alegria e à felicidade que estão reservadas para todos os servidores do bem. Então, a nossa conduta tem que ser condizente, se somos cristãos. Conduta compatível com os ensinamentos do Mestre. Tenhamos isso em mente.
refletindo, né? Estamos sendo de fato os cristãos? Ou estamos nos distanciando cada vez mais do Mestre? Ele, sem dúvida, está à nossa espera. Então, que estejamos buscando passos firmes em direção a Ele. Estejamos próximos. Lembremos, né, dessa transição. Para estar dentro de um mundo de regeneração, temos que estar aptos. Mais do que nunca, o Senhor necessita de mulheres e homens dispostos a dar-lhe, se necessário, a vida em holocausto de amor e de silencioso sacrifício. Vejam, tudo aqui é uma questão de boa vontade, né? De estarmos realmente dispostos, como ela coloca. Não só dizer de palavra, mas de coração, firmes nos nossos propósitos, coragem, né? Com coragem, porque isso, sem dúvida, como ela coloca, amor, silencioso sacrifício. Quem disse que é fácil? Não é fácil. Mas se nós não nos colocarmos na condição daqueles que querem de fato, né, que seja uma vontade e não um desejo, nós vamos estar estacionados. Não vamos evoluir. No ardor dos testemunhos e das provações, é indispensável manter-se a alegria de viver, demonstrando que o tributo da justiça aos que são aplicados e ricos de amor é a paz da consciência que se enfloresce de júbilos. E sem dúvida conseguimos já, durante a existência, durante a prática do bem, colher, ter pequenas amostras desses momentos de elevação, de força. Não é como estamos fazendo numa atitude do bem, algo de bom que fazemos, a gente sente uma alegria, um júbilo intenso. São amostras. E cada vez que fazemos, quanto mais fazemos, mais sentimos essa alegria. Desse modo, cultivai as expressões simples da existência, a generosidade para com todos e para com a natureza, mantendo-vos igualmente modestos, desataviados, sem as complexidades que perturbam a essência do ser espiritual. Se nós pararmos para analisar, é na simplicidade, né? Simplicidade de viver, né? Harmonia, paz, auxiliar, né? Benevolência, caridade, com todos e com a natureza, buscando um estado de equilíbrio, de paz, de simplicidade. Desenvolvei a solidariedade, né? Vejamos o que estamos fazendo no quesito da solidariedade. Estamos sendo solidários com o próximo? E o próximo muitas vezes está mais próximo do que nós imaginamos, né? Dentro aí da nossa família, dentro da nossa comunidade, ou estamos nos tornando cada vez mais seres isolados, em guerra conosco mesmo e com o mundo, por trás de uma tela, isolados, mas da mesma forma agressivos, né? Quantos se enchem de coragem, digitando, postando, julgando. Evitai o ressentimento e o melindre. Sede afáveis, gerando simpatia sem afetação e ternura sem pieguismo, onde quer que vos encontreis. Ou seja, é a prática constante do Evangelho, é a prática constante do amor ao próximo, perdão, caridade. E em todas as circunstâncias em que vos encontrei, cantai hosanas ao Senhor pelos vossos atos. Sejamos filhos gratos, aceitemos a dor e a dificuldade, agradecer,
agradecer no momento da dor, da prova, da aflição, agradecer por estarmos sendo provados, agradecer por termos a oportunidade de resgatarmos os nossos débitos, agradecer a bênção da vida, a oportunidade de estarmos encarnados na Terra, de estarmos juntos daqueles espíritos que nos são caros, de estarmos juntos daqueles que são simpáticos e estão, assim como nós, numa jornada evolutiva. Nos coloquemos sempre nessa condição de aprendizes. Tende tento e esparze a luz da verdade. Sede fiéis ao compromisso assumido desde antes do berço e levai-o adiante em hinos de louvor e de ação, como nos primeiros dias do martirológico que ficaram no passado. Então, tenhamos em mente que foram assumidos compromissos antes da nossa encarnação. O que estamos fazendo com eles? Em relação à nossa elevação espiritual, à caridade, à prática do bem, ao cristianismo, à mediunidade. Nunca temais aqueles que somente alcançam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Jesus seguirá convosco e em todos os momentos senti-lo-eis. Ele está sempre conosco como um farol. A mensagem de Jesus é iluminativa, que busquemos ela, que Ele vos abençoe e vos guarde em sua paz. A servidora de sempre, Joana de Ângeles, Paris, 12 de julho de 2010. Vejam que mensagem atualíssima, né? 13 anos se passaram. Estamos em 2023, às portas de 2024. Quanta atualidade nessa convocação, nessa carta aos cristãos modernos. Dentro de uma comunidade espírita, há muito a ser feito, há muitos trabalhos. Há aqueles que trabalharão no esclarecimento, na educação mediúnica, na assistência. Saibamos ser, de fato, cristãos, não só como a nossa comunidade espírita, como a nossa família, mas com a nossa sociedade e pela terra. Um grande abraço a todos, vamos refletir bastante e até a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz.